de coisa nova, mas que é coisa velha também. É a Operação Lava Jato, que não acaba nunca, mas a Lava Jato 2.0 a gente está falando sobre os desdobramentos, sobre coisas que têm relação. Porque ao relançar a refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, o presidente Lula falou sobre o calote da Venezuela durante o seu primeiro mandato. Lembrando que a refinaria já foi o pivô da Operação Lava Jato. Nós vamos ouvir essa manifestação do presidente. Nunca o Chávez colocou um centavo aqui. E a Venezuela, ela tem um petróleo, para quem conhece, 8 API. É um petróleo muito pesado. É um petróleo muito pesado. E para fazer a refinaria com a Venezuela, a gente tinha que fazer quase que 2 refinarias, porque a gente tinha que fazer a nossa e tinha que fazer um reparador para preparar o petróleo dele para entrar na nossa. Então, nós terminamos fazendo sozinho a nossa refinaria e eu posso dizer, graças a Deus, a gente está fazendo ela sozinha, porque a gente vai fazer com os nossos erros e com os nossos acertos. E segundo Jean Paul Prats, presidente da Petrobras, a conclusão das obras da refinaria Abreu e Lima vai custar à estatal um valor entre 6 e 8 bilhões de reais. As obras no local foram paralisadas em 2015, após a descoberta do esquema de corrupção investigado pela Operação Lava Jato. João Belucci, a Lava Jato aconteceu, desaconteceu e agora o que sobrou da Operação Lava Jato aí com essa obra que volta a ser operada depois de ter sido paralisada lá em 2015. Perfeito, Colbert. Na política, o símbolo ele é às vezes muito mais forte que a mensagem. O símbolo ali é muito claro, né? O retorno total daquela velha política do capitalismo de Estado. Então é muito triste, né? O próprio Jean Paul Prats, né, o presidente, ele já tinha um conflito de interesse enorme quando assumiu a Petrobras, devido à relação dele com empresas que exploram de alguma forma o petróleo. Já foi rapidamente superado, como a gente bem sabe que vem acontecendo com alguns temas relativos a esse governo. Agora, eu vejo com muita tristeza, né, um rolo danado lá de corrupção, que foi todo mundo limpinho, né, limpou a ficha de todo mundo, e o Lula volta. Acho assim, um sinal péssimo para a sociedade, um escárnio total, mas assim, quem votou no Lula ou quem se absteve não pode alegar surpresa alguma com essa situação. O Ronaldo Pagotto, tem uma questão aí. Ele fala que o Chávez não colocou um centavo aqui. É o reconhecimento de que a gente não teve o pagamento devido? É o reconhecimento público do calote venezuelano, Ronaldo Pagotto? Eu acho, Kobayashi, que o esforço de construir uma refinaria na geopolítica latino-americana em conjunto, aí sem precisar se é só com a Venezuela, poderia ser com outro país, foi um esforço importante. Não deu certo. Razões que o Lula mesmo vai explicar, que as duas empresas não se acertaram para construir esse processo. E ela ficou apenas com o Brasil, ou seja, não teve investimento, mas também não teve nenhuma contrapartida. A Venezuela não ficou com nada da Abreu Lima. Não tem nada da Abreu Lima que seja da Venezuela. Não tem nenhuma propriedade, nem se beneficia. Então é brasileira. Eu acho só que o debate que subjaz aqui, que está no fundo, é soberania energética. Nós temos que falar de 2 assuntos de maneira concomitante. Nós temos que falar da transição energética, que o Brasil tem que tratar de maneira muito séria, superar o modelo da combustão do petróleo como sendo o modelo dos carros, veículos, etc, etc. Esse é um assunto. Segundo assunto, o Brasil importa diesel e gasolina. E nós temos capacidade de refinar. Nós temos produção suficiente, nós exportamos o petróleo cru e importamos, ou seja, é o mais do mesmo. O Brasil sempre teve esse problema, historicamente, de exportar matéria-prima e importar produto industrializado, manufaturado. E investir numa refinaria. Mas a Lava Jato apurou que a refinaria Abreu Lima passou por problemas de corrupção. A Lava Jato apurou, teve excessos. Os responsáveis, grande parte dos responsáveis pagaram por isso. Muitos excessos, muitos problemas com a Lava Jato. Ela não foi uma operação tranquila e uma operação caçada no Brasil. Ela foi uma operação com muitos problemas. Eu sou da área jurídica e daria para passar o dia aqui falando do que foi a Operação Lava Jato do ponto de vista dos problemas que ela causou. Né? Nem processos antigos, em outros momentos históricos, foram tão persecutórios com as empresas e com a estrutura de emprego no Brasil como a Lava Jato foi. Mas, assim, é importante que o Brasil volte a ter estrutura de refino e volte a ter investimento público para garantir refino, que é um tema da soberania energética brasileira. Volto a dizer, não é suplantar ou esquecer do debate da transição energética para substituir o petróleo. Mas é sim que, nesse momento, nós temos uma demanda gigante de gasolina
e diesel e nós estamos importando dos Estados Unidos. Isso precisa ser enfrentado, eu acho importante essa medida, além dos empregos gerados e outras consequências que eu acho que nós temos que tratar também como medida importante do Estado brasileiro intervindo e enfrentando um tema estratégico para o país. E de acordo com a publicação do jornal britânico Financial Times, Lula está apostando num retorno ao capitalismo de Estado, ao recorrer às obras públicas como um dos pilares de seu governo para impulsionar a economia brasileira. Segundo o texto, o Brasil pode reviver um modelo desacreditado de desenvolvimento estatista que deu errado no passado. Deu errado, Alessandro Azzoni? Sempre deu. Sempre deu. Até o sistema keynesiano que foi aplicado pelo governo americano pós a crise de 29, só não falhou, só não quebrou os Estados Unidos por causa da Segunda Guerra Mundial. Porque as indústrias americanas se reverteram em indústrias bélicas e conseguiram fornecer material para toda a Europa. Então, isso que fortaleceu os Estados Unidos a se tornar uma grande economia, senão teria quebrado. O modelo keynesiano é a parte do modelo, justamente... Peraí, vamos explicar o que é o modelo keynesiano, porque é economês isso aí. Tá. Vamos lá, é aquele modelo econômico... Isso, vamos lá. Nós tínhamos, dentro da economia, nós tivemos vários pensadores econômicos. Tivemos a Adam Smith, que falava daquela não intervenção do governo, que seria hoje a base do liberalismo econômico, que o mercado se reage da forma natural. O modelo keynesiano, Keynes partiu do ponto que é o seguinte: alguém tem que pagar a conta. Vamos dizer assim, eu estou numa crise igual a de 29, eu estava com um desemprego absurdo. Então, o que fazia? O Estado contratava uma pessoa para tampar um buraco na parte da manhã, na parte da tarde ele se quebrava, abria o buraco de novo, uma outra equipe, e à noite vinha fechando. Então, ficava com isso, bem ou mal, você fazia uma geração de renda. Só que isso causava o quê? Um déficit público muito grande. E a economia americana ficou afundada em déficit público, que só foi curada justamente com efeitos da guerra, da Segunda Guerra Mundial. Muito me espanta de falar... É uma política desenvolvimentista, né? A Argentina utilizou muito desse subsídio, o Estado patrocina, porque isso lá na frente vai gerar economia girando, aquecida e, sim, portanto, vai retornar para o Estado. É mais ou menos isso? Tem dois fatores que é muito importante nesse princípio. Uma, o líder político que está na frente, ele tem o controle dos funcionários empregados praticamente estatizados. Então, essa geração de emprego, ele já tem uma massa de voto para ele, porque automaticamente, quando tem uma reeleição, automaticamente essas pessoas querem se manter no emprego. Então, automaticamente, ele já tem uma máquina. A Argentina usou muito isso, o peronismo usou muito isso, a Kirchner usou isso também. Esse modelo do capitalismo de Estado, acho que muito me deixa assim, porque se nós estamos vendo, nós discutimos no início do programa a questão a oneração da folha de pagamento, que é a questão de geração de emprego, ele me fala que o Estado vai ser o gerador de emprego, gerando um déficit. Isso é gasto público, é dinheiro público que está sendo gasto. Mas não, mas a fato de desonerar o setor privado, me gera um déficit. Mas eu estou tendo uma contrapartida do mercado reagir sozinho. Então, assim, o Estado assumir essa questão da participação de geração, impulsionador, não funciona. Vai aumentar o déficit. Por isso, agora explica muito essa ânsia do Haddad, porque a pressão do Haddad deve estar sendo terrível pelo presidente Lula. Lula deve estar cobrando ele a seguinte: eu quero dinheiro para poder fazer as obras, eu quero dinheiro. E o Haddad está num desespero de arrecadação, então... Está uma ascensão arrecadatória absurda. Então, caiu a oneração, a desoneração, oneração. Senão nós vamos criar outros impostos. Lembrando que a reforma tributária só passou a primeira fase, que era do consumo. Tem agora de renda ainda. De renda ainda. Então, quer dizer, se prepare ainda da fome arrecadatória desse governo. Ô Wilsinho Pedroso, quero te ouvir, meu amigo, porque a gente está vendo aí também uma questão que envolve o marketing político, a mensagem que é passada para a sociedade. Nós estamos vendo o presidente Lula, de um governo petista, no lançamento ou relançamento de uma refinaria, envolve Petrobras e talvez o PT e o presidente, o governo de uma maneira geral, precise repensar a maneira como comunica essa relação para a sociedade. Porque na ponta da linha ainda é uma imagem muito turva essa relação entre o governo petista e a Petrobras, justamente por todas as denúncias, claro, que foram muitas delas anuladas da Operação Lava Jato, mas que
continuam existindo no imaginário comum. Você acredita que o presidente, o governo, precisa de um plano de marketing, precisa repensar o modelo, precisa entregar uma nova mensagem quando vai falar de refinaria, petróleo, Petrobras, governo, Hugo Chávez, tudo isso dentro do mesmo discurso? Bom, eu acho que tem marketing aí, porque o que ele demonstra? Lava Jato é passado. O que a Lava Jato fez não foi de uma forma correta. Lava Jato não existiu. Mas aí eu vou fazer não é uma proteção, é que obra pública parada é pior que obra pública cara. O caro é a obra pública que você deixa no meio do caminho. No meio do caminho. A refinaria é um exemplo ruim por conta da questão de toda a corrupção que foi identificada na Lava Jato. Porém, é uma obra importante para um país que está caminhando para a questão do petróleo. Se fala muito na questão da energia limpa, Ministério do Meio Ambiente, Amazônia, mas o governo não vai no caminho da energia limpa. Tanto é que onerou, para variar, o transporte de automóveis elétricos. Esse mês, agora em janeiro, começou a cobrar todos os automóveis elétricos e acho que, se não me engano, em 12%. Isso não é política de querer criar energia limpa e diminuir os grandes poluentes, que são carros. Ou seja, está beneficiando a indústria que polui em detrimento da indústria que traz outros benefícios que não a poluição. Então, eu acho assim, é muito discurso e na prática é muito diferente. Mas a refinaria, infelizmente, ela está lá, ela precisa ser terminada. Mais caro é deixar ela uma obra parada do que terminar a obra, infelizmente. A parada não está rendendo, né, o Pagotto? Eu acho que tem uma coisa para se comentar também, essa história do Financial Times falar que o governo brasileiro, ou o Brasil, estaria ingressando num período de capitalismo de Estado. Não é ser preciosista aqui, mas quando é que deixou o capitalismo de ser estatal? Qual o capitalismo se desenvolveu? Nunca deixou. O capitalismo, o Estado é um Estado criado pelo modo de produção capitalista. Então, cria uma embocadura da discussão que ela não ajuda no debate, né? Segunda questão. Qual país conseguiu enfrentar o seu desenvolvimento sem contar com o Estado tendo uma participação importante na sociedade? Nós não temos um histórico disso, não tem referências. Então, nós temos que combater os mitos. Não estou falando aqui que o debate não... alguém aqui... Não é isso. Eu estou falando só que o debate precisa ser colocado em questões que nós temos uma história do desenvolvimento no mundo, né? E essa história não é dessa dicotomia. Desenvolver só com o privado ou com o Estado. Todo desenvolvimento no capitalismo se apoiou no Estado em muitas circunstâncias. Terceiro, em situações de crise, Kobayashi, como foi a crise de 29 nos Estados Unidos, o papel do Estado é garantir o mínimo, é garantir que as pessoas não morram de fome ou se desesperem por completo. Se isso vai gerar um endividamento que depois vai ser resolvido em 10, 15, 20 anos, é uma outra questão. Eu sou defensor, sim, das medidas públicas para enfrentar situações graves de crise. Nós temos que colocar uma coisa em primeiro lugar, que é enfrentar o problema imediato das pessoas comerem, das pessoas terem algum trabalho e renda, das pessoas terem saúde, o básico para sobreviver. E nós estamos falando de coisas, de medidas em situação de crise. Por fim, petróleo é um tema muito sensível. Quando você tem variação do preço internacional e reflexo disso na economia nacional, nós sabemos o que acontece com o preço. E o preço do diesel, aqui, praticado no último período, reflete no pão, reflete na manga, reflete na farinha, no arroz, reflete em toda a cadeia alimentar. Não é um tema que está só associado a quem tem carro, é um tema sensível da economia brasileira e nós precisamos ter um cuidado especial para isso. E aí, Wilson, sem deixar de lado o enfrentamento a uma política de transição
que eu acho que ela tem que ter mais prioridade. Você acha que está havendo uma boa política de transição energética no Brasil? Acho que aí sim. Sabe por quê? Eu vou te trazer um exemplo. É geladeira, não é? A história da geladeira. A história da geladeira. Que agora você vai ter que comprar a geladeira amiga do meio ambiente e ela é R$5.000. É tipo isso. As outras ficam fora. Você não começa a tirar de acesso do mais pobre, principalmente, a um produto básico do dia a dia? Você acaba com o produto de 2.000 e passa a ter o produto só de 5.000. Pois é. E às vezes tem uma visão míope, só para você concluir, Pagotto, uma visão míope do que é proteger o meio ambiente. O caso da Ferrogrão, por exemplo, ferrovia que ligaria o centro-oeste ao norte do país, trazendo produtos, insumos e escoando a produção agrícola. Seria excelente para o agronegócio, para a economia, para o emprego, para a produtividade. Está parado porque passaria essa ferrovia dentro de 0,1% de uma mata de preservação permanente, uma área ambiental. Só que assim, tá bom, vamos preservar esse 0,1% da mata e enquanto isso vai os caminhões do lado queimando diesel, colocando carbono na atmosfera. Eu vi um cálculo outro dia, só de toneladas de carbono que a gente economizaria de diesel sendo queimado do lado, passando ali por essa mata, seria muito melhor para o meio ambiente. Você não acha que tem assim, uma visão muito míope do que é preservar o meio ambiente no final das contas? É que são muitos temas em um só, né? Primeiro que, assim, se está havendo ou não política séria sobre a transição energética. Eu acho que é um ano de governo, tem apontamentos. Nós temos um quadro grave de falta de soberania, por exemplo, no diesel e na gasolina, nós importamos. Temos que conter esse problema, tem que parar de importar para não ficar suscetível ao preço internacional. E acho que tem uma série de políticas anunciadas, apontadas, de investimento em energia eólica, solar e energia limpa, né? Que não seja de impacto nem ambiental, nem social, que eu acho que está planejado, tem perspectiva, mas isso, vamos falar muito francamente aqui, isso está em disputa. É uma sociedade baseada no petróleo, é uma sociedade baseada nesse modelo. A transição vai ter que ser pactuada, vai ter que ser com um debate público muito alto nível, e eu acho que o debate público ele tem muitas vezes idas e vindas e esse tema não tem muito espaço. Às vezes ele aparece só como proteção ambiental, mas ele é mais complexo do que isso. Deixa aí para o Alessandro sobre o tema da Ferrogrão. Em 30 segundos, Alessandro Azzoni, vai lá. A questão da Ferrogrão é uma questão do Código Florestal, não tem como... O projeto foi feito errado, ele já devia ter passado no traçado correto. A segunda, a questão da transição não está sendo feita, simplesmente foi apresentado para o presidente Lula e ele não está sendo... pelo menos eu não vi nada que se avançou até agora. O Lula bater na questão da Petrobras poder explorar a questão do petróleo dentro da bacia do Amazonas é um completo absurdo, porque eu puxei o histórico de multas da Petrobras, ela tem mais de 2,9 bilhões de multas ambientais por vazamento de material sujo, de óleo ou de água cinza jogados no mar das plataformas. Então, assim, a questão de você não dar o licenciamento ambiental para eles foi justamente pelo histórico de 2 bi e pouco de multas ambientais que não foram pagas. Ou seja, tem histórico de que vaza petróleo. Tem lá nas ocorrências. Se vocês quiserem, vocês me peçam aqui no Instagram, eu mando para vocês a planilha com as multas, todas as multas que foram lavradas e as suas quais foram os itens que foram feitos. Inclusive multas que já tinham TAC, hein? Multas que já tinham feito TAC foram reincidentes. Para deixar claro, TAC é multa que já teve acordo com o Ministério Público de que eles não iam mais ofender o meio ambiente. Então, como que você me fala que o presidente da República, que está uma ministra, com a Marina Silva, que é uma defensora do meio ambiente, que eu concordo com o posicionamento dela quando ela fala de Amazônia, só que assim, ao mesmo tempo o presidente fala, não, mas tem que explorar e tem que definir a questão da prioridade do petróleo, sendo que é altamente poluente e tem histórico dentro da Petrobras. Então, quer dizer assim, eu não vejo essa transição sendo feita. Desculpa, pá.